Chipadores, hoje começamos uma jornada que mistura fé, caos e uma quantidade suspeita de batatas. Sim, batatas mesmo. Porque no reino que vamos visitar hoje, o destino das pessoas não depende de espadas, nem de magia poderosa, depende de um bom tubérculo bem cuidado. E quando um cientista cai do céu, é claro que o povo acredita que ele é o novo rei. Rei do sol. Talvez. Rei das batatas? Com certeza. Preparem o coração e o estômago. A partir de agora, começa a aventura completamente inesperada de Potato Royale. E assim, entre fé exagerada, batatas sagradas e um cientista perdido, começamos os capítulos dessa epopeia crocante. Vamos entrar no reino onde até um tropeço pode virar profecia. A plantação que antes era o orgulho da vila agora está murchando dia após dia. As folhas antes vibrantes perdem o brilho, e o vento só leva embora a esperança dos moradores. No meio daquele cenário desanimador, uma voz comenta em voz baixa, como se temesse que até as plantas escutassem. Pota, ficou sabendo. Outro murmúrio ecoa, arrastado pelo desânimo. Ouvi dizer que toda a plantação tá secando. E logo ao lado, outra pessoa completa, preocupada. Os alimentos estocados estão acabando, e o povo já tá começando a ficar ansioso. As ruas se enchem de murmúrios. Gente indo e vindo, todas com o mesmo olhar preocupado. Se continuar desse jeito, o povo vai sucumbir à fome. E, num sussurro dramático, alguém acrescenta. E vai ter gente querendo comer até a fertifolha. Dentro do palácio religioso, o conselheiro observa o povo pela janela, tentando acreditar que algo será feito. Pota murmura, tentando se convencer. O rei vai impedir que isso aconteça, com certeza. Mas a pergunta corta qualquer esperança. Mas, você realmente confia nele? A resposta não vem, só a lembrança amarga. O rei largado na cama, dizendo que estava ocupado. Fugindo das responsabilidades. Cancelando reuniões uma atrás da outra. Nada animador. O conselheiro respira fundo, cansado de revisitar as mesmas desculpas. Mas então, lembra do que aconteceu há poucos dias, e sua expressão muda completamente. Ele chama, firme. Pota. Ele entra, olhando para ele com atenção. Sim. O conselheiro apenas conclui, com a voz firme. Sacerdote Pota, vá até o quarto dele. Logo em seguida, a cena muda, revelando o grande palácio, uma construção imponente que lembra um castelo, o lugar onde todos os sacerdotes vivem e trabalham. O corredor silencioso ecoa com passos apressados. Pota para diante da porta do quarto, onde um cartaz escrito em letras grandes traz a afronta do dia. Não me perturbe. Pota empalidece. A alma desmonta. Atrás dele, os outros sacerdotes murmuram. Ele fugiu de novo. Tadinho do mestre, sendo enganado mais uma vez. Pota cai de joelhos, desolado. De novo, ele sumiu de novo. O coração dele pulsa entre frustração e mágoa, e seus pensamentos apenas repetem. Como ele tem coragem de fazer isso comigo? Em algum lugar na Coreia do Sul, entre montanhas, um homem surge dançando sozinho, com toda a energia teatral de quem está no limite da esperança. Ele gira o braço, faz pose, brilha com confiança, e apresenta. Esse é o fertilizante crescendo sobe verde. Esse é Ada Jang, um vendedor, cientista e dançarino em momentos de desespero. Com o frasquinho erguido, ele declara. Coitadas das suas plantinhas, elas merecem uma chance. Na frente dele, um velhinho observa tudo com calma. Ele olha o frasco e pergunta. Então essa coisa aí, vai fazer o negócio murcho levantar de novo? Ada responde meio confuso. Isso. Digo, sim. O velhinho fecha a cara. Ah, então não serve para mim. Pensei que fosse fertilizante, mas é Viagra. Ada congela. O frasco treme na mão. O coração dele desce para o chão. O senhor vai embora, sem olhar para trás. Ada afunda no chão,
quase derretendo. Não é isso. Meu Deus, você entendeu tudo errado. Ele caminha pela floresta como se carregasse o peso do mundo nas costas. Cada passo é arrastado, quase tropeçando nas próprias pernas, enquanto reclama em voz alta para as árvores, os pássaros e qualquer criatura que pudesse ouvir. Por que ninguém quer comprar isso? Desanimado, ele ergue a garrafa, toma um gole direto no gargalo e solta um suspiro que quase desmonta o corpo todo. Os olhos ficam marejados quando o pensamento vem como um murro no peito. Desculpa, gente, vocês trabalharam tanto por isso. A lembrança o engole. Ele vê, na própria mente, sua equipe de cientistas reunida no laboratório, exausta e feliz. Todos acompanhando cada teste, cada mistura, cada tentativa para criar aquele fertilizante que prometia salvar plantações. Ele segura o rosto com a mão quase deformando os óculos. Desculpa por eu não ser bom o bastante. As cenas continuam passando, o laboratório iluminado, tubos borbulhando, cadernos com fórmulas rabiscadas, e a equipe inteira vibrando quando o frasco final ficou pronto. Lembra até da foto tirada naquele dia, a colega tirando foto do frasco com orgulho, enquanto ao fundo um casal de cientistas se abraçavam, emocionados com a conquista. Esse contraste dói mais ainda. Ele então desaba de vez. As lágrimas escorrem por baixo dos óculos, pelo nariz, pelo queixo, até que começam a pingar no chão como se estivessem competindo com a chuva inexistente. Eu sinto muito por eu não ter feito o meu melhor. A frase sai tremida, quase um soluço. Me desculpa. E sai correndo floresta adentro como um herói dramático de novela. No impulso, pega um rastelo, gira no ar como se fosse uma espada mágica, finca no chão e segue puxando o objeto com tanta força que parece querer abrir um buraco até o centro da terra. O rosto completamente contorcido, lágrimas voando para trás de tão rápido que ele corre. As lembranças continuam, ainda mais dramáticas, o laboratório inteiro comemorando o frasco, o brilho no olhar da equipe, o suor e o cansaço que todos carregavam com orgulho. Ele, no presente, chora tanto que parece ter virado uma fonte viva, as lágrimas saem dos olhos como um irrigador descontrolado. Ele ergue o frasco de fertilizante para cima, deixando que algumas gotas de lágrimas caiam sobre ele como uma cerimônia trágica. Foi tudo enterrado, tudo levado para os confins da escuridão. E por fim, derrotado enquanto as lágrimas continuam pingando no chão, uma a uma, como se marcassem o caminho da própria tristeza. Uma lágrima escapa, cai no chão e, plim, nasce um brotinho minúsculo. Ada para. Olha. Pisca. Acha que enlouqueceu. E aí, atrás dele? Palmas. Ele se vira devagar. No meio da luz branca que atravessa as árvores, há a silhueta de um homem. Você é o único filho, diz a voz, misteriosa. Ada regala os olhos. O quê? Quem é você? A luz diminui, e ele finalmente vê o sujeito, roupas simples, botas, um equipamento de borrifar nas costas, chapéu, máscara cobrindo o rosto. Um verdadeiro fazendeiro fantasma. Eu sou agricultor dessa região, diz ele. Preciso de um favor. Ada fica desconfiado na hora. Favor? Ótimo. Eu faço qualquer coisa, contanto que o senhor compre meu fertilizante. O homem inclina a cabeça. Você meteu os pés pelas mãos. E sem aviso, ele lança um feitiço. Uma luz branca explode. Ada tropeça numa pedra, cai para trás e começa a despencar em câmera lenta, como se estivesse caindo entre mundos. Enquanto despenca, a voz do pai ecoa na mente dele. Meu filho, você finalmente conseguiu um emprego. Outra venda fracassada? Pede demissão logo. Faz o seu melhor, mas nem sempre os sonhos viram realidade. A queda acelera. A luz ao redor dele vira um dourado intenso. Os olhos se fecham. E quando abrem lentamente, Ada flutua diante de um altar. E bem à sua frente, um sacerdote está orando. Ele abre os olhos devagar, e vê um homem flutuando diante dele. O sacerdote Pota regala os olhos, o mundo congela por um segundo. Ada pensa.
Esse é o homem dos meus sonhos. Pota, porém, reage de um jeito totalmente diferente. Ele encara o homem à sua frente com uma atenção quase dramática, dá uma fungada sentida, e os olhos começam a marejar como se estivesse segurando um choro épico. E então caminha até Ada, e finalmente diz: Você é terrível. E ainda se chama de rei. Você não é um rei. E começa a bater nele sem dó, com a cara cheia de emoção reprimida, mágoa, raiva e alívio. Ada só apanha, sem entender absolutamente nada. E assim, a confusão perfeita começa. Pota continua batendo no coitado do Ada, completamente tomado pela frustração. Você é péssimo. Nem o Duque Macieira vai acreditar no que você fez. Grita ele, em meio a tapas desajeitados. Ada tenta se proteger. O que tá acontecendo? Isso dói. Isso não é sonho. Como é que eu virei um rei no meio disso tudo? Confuso, ele tenta levantar, coloca a mão no ombro do Pota e respira. Me escuta. Acho que você está me confundindo com... Mas a batina do sacerdote se rasga só com um toque. Os dois congelam. Pota fica vermelho como um tomate, tentando se cobrir com os braços, completamente envergonhado. Ada regala os olhos, sem saber se olha, se desvia ou se vira fumaça e desaparece. A porta abre com estrondo. Entra um homem de cabelos vermelhos, longos, presos em um rabo de cavalo, usando uma roupa tão extravagante que parece mistura de super-herói com astro de espetáculo. Rei Solar. Seu covarde! Grita ele. Se escondendo atrás de uma batina? Mas quando vê a cena, Pota sem roupa decente e Ada todo sem graça, ele dá um sorriso debochado. Então não tem uma batina para se esconder? Ele tira um chicote de dentro do casaco e balança no ar. Sua depravaçãozinha saiu do controle. Não tem mais volta. Você virou um porcão de primeira classe. Pota fica sem cor. Ada fica sem ar. Quando o chicote vem na direção deles, Ada agarra o Pota e se joga no chão para protegê-lo. Pota abre os olhos, impressionado. Ele me salvou? Ada ajeita os óculos e entrega o paletó para Pota se cobrir. Duque Macieira, eu posso ser um porcão, mas você passou dos limites. Você quase machucou alguém inocente. E então, ele faz uma daquelas poses de dança dramáticas. Segurança em primeiro lugar. Eu sou o protetor do bem-estar. O Duque observa, imóvel. Uma gota de suor escorre pelo rosto dele, de puro choque. Ele tá tão diferente, murmura. Justo. Vou guardar o meu chicote. Mas se falhar no trabalho que eu te arrumar, vai provar o chicote na frente do seu povo. Sob o sol forte, em uma grande plantação, os trabalhadores cavam sem parar. Ada lidera o grupo segurando uma pá. Estamos quase lá. Continuem assim. Anima ele, suando e sorrindo. De repente, a terra se abre e jorra água cristalina. A plantação vibra. Os trabalhadores pulam. Sentado sob uma sombra, o Duque observa o movimento e comenta com Pota. O Rei Solar voltou, mas não acha que ele tá meio estranho? O jeito de falar, as roupas, a dedicação, é como se fosse outra pessoa. Pota olha para Ada sendo abraçado pelos trabalhadores, todos emocionados com a água. O rosto de Pota cora devagar. Talvez suas preces tenham sido atendidas, comenta o Duque, com indiferença. O sacerdote lembra da cena inicial, do desespero de Ada dizendo: acho que você está me confundindo. Pota pensa: eu sei, mas mesmo assim, quero que ele fique. Algum tempo depois, um morador abre a porta de uma bela casa. Não é muito, mas seja bem-vindo. Ada quase brilha de tão encantado. Obrigado por me receber. Diz ele, reverenciando. Majestade, por favor, não faça isso. Se desespera o homem. No fundo, o sacerdote observa tudo, tentando entender aquele novo rei. À noite, Pota e Ada caminham sob a luz da lua. Amanhã é sua última prova, comenta Pota.
Ada apenas engole seco. Pota, então, sorri. Hoje você trabalhou duro. Gostei de te observar. Ada quase tropeça no próprio ar. Obrigado. O coração dele dispara. E ele pensa, é agora, vou falar. Sacerdote Pota, tenho algo pra... Mas Pota coloca o dedo na boca dele, pedindo silêncio. E com um sorriso sereno diz: eu sei. Já percebi que você não é o Rei Solar. Ada congela. Ele continua. Mas, vendo você hoje, percebi que fica ao lado do povo. E você enfrenta tudo de cabeça erguida. Mesmo não sendo o verdadeiro rei, eu não me importo. Pota fica corado, a voz suave. Então, por enquanto, até as coisas se acalmarem, pode ficar com a gente um pouco mais. Ada fica tão emocionado que a respiração falha. Ele tenta falar. Não era isso que eu ia dizer, eu só queria me desculpar por estragar sua batina naquele dia. Pota cora até a alma. Eu sei que não estava procurando por mim. Mas se não se importar, gostaria de ficar perto de você, o máximo que puder, completa Ada, tocando de leve o rosto dele. Ada o envolve num abraço que chega antes mesmo das palavras. Já que você foi mais rápido, murmura, com um sorriso discreto. Então, posso dizer que sim. Os dois se abraçam devagar, como se o mundo tivesse perdido o som por um instante. O tempo parece se expandir ao redor deles. As batidas dos dois corações seguem o mesmo ritmo, quentes e tranquilas. Enquanto permanece nos braços dele, Pota deixa escapar um pequeno sorriso, quase secreto. Meu querido rei falso, o ritmo do seu coração é tão reconfortante. A luz muda. O ambiente fica mais íntimo. Os dois se aproximam e os lábios se encontram. É um beijo lento, cheio de desejo contido. Eles caem sobre a cama, sem pressa, explorando o calor da aproximação. Pota olha para Ada e sussurra, com a respiração entrecortada. Vossa Majestade falsa. Eles continuam se beijando, entregues ao momento. Os primeiros cantos dos pássaros anunciam a manhã, e a luz dourada atravessa a janela com tanta calma que nem parece combinar com a confusão na cabeça de Pota. Ele desperta de repente, sentado na cama, ofegante, os olhos arregalados como se tivesse levado um susto da própria imaginação. Com a mão ainda trêmula, o rosto quente, envergonhado, ele murmura baixinho, tentando entender o que acabou de viver. Eu sonhei aquilo mesmo? A lembrança do momento picante surge feita um flash. E aí vem a verdade cruel e libertadora ao mesmo tempo. Tudo aquilo que deixou o pobre Pota sem saber onde enfiar a cara. Não passava de um sonho maluco da mente cansada dele. Não percam os capítulos finais. A história está ficando cada vez mais divertida e cheia de surpresas. Preparem-se, o melhor ainda está por vir. Se você chegou até aqui e curtiu, deixa seu like para apoiar o canal, e se ainda não se inscreveu, se inscreva. Para não perder nenhum resumo incrível. Porque no mundo BL, sempre cabe mais um. Até a próxima!